Então, nesse período agora a gente vai fazer o processo para fazer a ensilagem do resíduo do sisal, no caso a mucilagem, né? A mucilagem é nada menos do que essa polpa que é obtida com o desfibramento da palha do sisal. E aí, por conta dessa bucha aqui, para não causar o embuchamento no estômago do animal que você vai tratar, que você vai oferecer a ração, o ideal é que passe na peneira rotativa, que já existem, né? Muitos proprietários de sisal têm, mas muitas pessoas na zona rural não possuem. Diante das grandes potencialidades que o sisal tem, uma delas que podem ser ainda mais trabalhadas é a questão do uso da mucilagem para fazer a ensilagem do resíduo do sisal, né? Então aqui a gente tem a mucilagem, que é nada mais, nada menos do que a polpa, né, retirada da palha do sisal, que muitas das vezes é deixada nos lotes e os animais eles acabam consumindo ela ainda verde. Aqui ela já está no processo de fermentação, tem 2 dias que ela foi obtida, né, que foi feito o processo no motor. E aqui ela ainda está com a bucha. E qual é o processo que eu vou fazer, né? O processo que eu vou fazer aqui é estar utilizando, né, do uso aqui, vou estar colocando aqui no chão e vou estar fazendo a retirada da bucha. E por que eu vou fazer esse trabalho? Porque muitas das vezes, se deixar essa bucha, o que é que vai estar acontecendo? Essa bucha aqui, ela vai fazer com que o animal cause um embuchamento no estômago. Então, o interessante é que a gente venha, se a gente não tem a peneira rotativa, que a gente use o rasteiro. Porque esse material aqui, ele não pode ir na ensilagem. Então, aqui nesse processo, a gente vai estar tirando a bucha com o rastelo mesmo. Aí vocês vão perceber que há uma grande diminuição do material, né? Porque parte é a bucha. E é interessante a gente citar que na retirada da fibra do sisal, se há apenas um aproveitamento de 4% do material. Então, se a gente utilizar a mucilagem para estar fazendo a ração, a ensilagem, a gente tem um melhor aproveitamento, né? Além de que essa ração, a ensilagem, ela pode ser usada como um volumoso, né? E um complemento alimentar. Por que complemento alimentar? Porque ele não deve ser indicado, ele não pode ser usado de forma única, né, na ração, na dieta dos animais e principalmente dos ovinos e dos caprinos, né? Que são os animais que tendem a mais comer esse tipo de ração aqui, a ensilagem do sisal. É muito interessante que a gente faça o uso dele com outras plantas, como por exemplo, já há trabalhos feitos utilizando também da ensilagem do milho, que vai ser outro material que a gente vai estar fazendo aqui para vocês observarem, mais passo a passo, né? E assim, a partir disso, a gente pode estar fornecendo a mucilagem do sisal juntamente com a ensilagem do milho também. E aqui a gente vai tirando a bucha, vai colocando aqui do lado. E aí vocês vão vendo que há uma diminuição muito grande, né? Porque parte desse material é bucha. E aí, a partir disso, a gente percebe que muitos animais, eles acabam tendo alguns timpanismos, né? Algumas doenças relacionadas ao consumo dessas buchas aqui, que normalmente, quando deixadas nas roças, os animais, eles comem de forma desregulada ou até demais, e aí ocasionam problemas. Então, se a gente não tem a peneira que faz esse trabalho, a gente simplesmente pode pegar o rastelo, fazer esses movimentos e aí depois vai tirando manualmente. Eu poderia estar fazendo esse processo no sol também, só que aqui está em períodos muito de chuvas e aí pode danificar o material, né? Porque também é interessante que pelo resíduo ele ter muita água, que a gente faça esse descanso dele, né? Colocar de um dia para o outro, para estar perdendo um pouco dessa umidade.
Porque a ensilagem, para quem não sabe, né, a ensilagem ela é feita com material úmido, diferentemente do feno, que é feito com material seco. Então, nesse período, a gente usa de quê? De bactérias anaeróbicas, né? Que são bactérias que não necessitam do ar. Então, tem que vedar bonitinho e pode ter a umidade. Mas, como o resíduo do sisal tem muita água, é interessante que a gente deixe secar um pouquinho para não afetar a nossa ensilagem, né? O produto final. Então, vamos tirar aqui o restante. Eu só vou deixar um período bem pequeno aqui. Eu posso até vir manualmente e espremer um pouco, não tem problema, para sair mais parte da água. Então, só de um balde desse, que eu trouxe da mucilagem aqui, olha o tanto de bucha que já foi retirado, né? Como vocês podem notar. E é um trabalho muito simples. Eu trouxe só esse balde para fazer um exemplo para vocês. Mas é claro que numa produção aí grande, né, de sisal, a gente pode aproveitar bem mais o material sem problema nenhum. Então, esse é um dos usos do sisal, da utilização, a ração, né, a ensilagem. Aqui é o processo que se faz para estar tirando a bucha. E logo após eu vou estar mostrando para vocês como vedar e como estar guardando esse material por um período aí de 15 a 45 dias. E há registros até de pessoas que deixaram essa ensilagem durante 3 anos, abriram o material e não houve problema nenhum. Então, é indicado principalmente no tempo que está na estiagem, né, o tempo seco. Agora a gente está no período de chuvas. Normalmente o sisal a gente tem em parte do ano, né? Parte do ano não, desculpa, em todo o ano, na época do ano. Mas é muito importante a gente estar guardando e aproveitando desse sisal como complemento, né? Para a gente estar usando para fortificar as outras rações. Então, diante a isso, agora a gente vai passar para a etapa em que a gente vai armazenar. E assim vocês vão perceber como é simples e fácil fazer esse processo. Vou amarrar um pouco da bucha. Aí entra a necessidade de conhecimento para aproveitar a mucilagem, e pode ser muito bem aproveitada para alimentar os animais. No caso dos resíduos do sisal, por exemplo, não deve se dar esse alimento sem ser feita a separação do resíduo. Isso porque a fibra atrapalha a digestão do rebanho, o que pode ocasionar em morte dos animais, né? Por conta do empanzinamento desse animal, pois a bucha ela faz com que o animal ele não consiga digerir esse alimento, né? Esse alimento muito fibroso, que vem muita fibra nessa bucha de sisal, na mucilagem. Então, se a gente não fizer a separação adequadamente, o animal ali ele fica empanzinado, né? Ele fica com essa fibra, assim, ele conseguir fazer a digestão. E aí, por muitas das vezes, isso pode ocasionar na morte do animal. Já existe no mercado uma máquina simples e barata, né, que ela é a peneira rotativa. Ela é responsável por separar a fibra do resíduo do sisal e já foi criada pelos pesquisadores da Embrapa, né? Então, em muitos lugares, inclusive em assentamentos rurais que já trabalham com a questão do beneficiamento do sisal, já existe essa peneira rotativa que faz essa separação da massa, né, que pode ser utilizada para fazer a silagem, do que é fibra. Então, a mucilagem, ela é rica em carboidratos, né, uma das substâncias que mais fazem falta no animal no período da seca. E para usar esse subproduto, é importante que o produtor, né, ele tenha um ambiente limpo, né, que seja afastado de impurezas, que possa não estar contaminado por fezes e urina, né? E para complementar a ração, é muito interessante que a gente faça uso dessa ensilagem. É importante que a gente tenha em mente que a ensilagem, de forma alguma, ela deve ser utilizada como material único e principal na dieta dos ruminantes, né? Dos ovinos, dos bovinos e caprinos. Por que não deve ser usada?
porque ele é um material que ele é rico em questão de carboidratos, em questão de proteínas também, mas ele precisa do desenvolvimento e da complementação de outros materiais, de outras vitaminas. E é por isso sempre que a gente deve usar ele como complemento alimentar. O nome já diz, né? Ele vem para complementar. Ele vem aí como um volumoso, né? Na dieta dos ruminantes. E aí, então, é muito interessante que a gente sempre faça uso dele com outros materiais. Inclusive, ao decorrer da atividade aqui, vocês vão perceber o proceder dele sendo utilizado com outros materiais, até mesmo para a questão de melhorar a questão de sua palatabilidade, né? Então, siga-nos e a gente vai acompanhar os próximos passos. Seguindo passo a passo de como realizar a ensilagem ou mucilagem do sisal. Inicialmente, a gente foi até o campo de sisal, né? E no mesmo dia que foi feito o desfibramento, né, da paia, no caso, que a paia passou no motor, né? A gente foi lá e pegou o resíduo do sisal e logo espalhou em um local limpo, né, e adequado. Como essa atividade não possui a peneira, né, rotativa, que a gente vai estar colocando as fotos para vocês terem ilustrações dela, né? Como na comunidade não existia essa máquina, né? A gente foi mesmo no chão, fez esse trabalho no chão batido de cimento mesmo, em uma área, higienizou, varreu antes, né? E aí espalhou todo o material no chão e logo, com o auxílio de rastelo, foi tirando as fibras, né? E aí foi tirando muita fibra, muita fibra, muita fibra mesmo. E aí só depois disso, com o auxílio de um balde, a gente pegou esse material, né? E colocou no balde e foi apilando. Nesses baldes mesmo de tinta, a gente foi apilando e apilando muito, né? E aí vocês podem notar também que ao decorrer das fotos vocês vão analisar que a gente conseguiu tirar muita água mesmo desse material. E aí vocês questionam, né? Podem até questionar, Isa, como se trata de ensilagem? Por que não deixar água? Então, como creio que todos não sabem, ou que todos sabem, né? Quem não sabe vai estar a saber agora que a ensilagem é feita de matéria úmida, né? Porém, se a gente deixar uma umidade muito grande, né? Se a gente deixar um acúmulo muito grande de água, vai apodrecer a ensilagem, né? Corre muito risco de apodrecer. E com a ensilagem do sisal, não é diferente. Então, sempre que quando ia colocando a massa verde, né? O material no balde que ia apilando, a gente sempre achava um jeito de estar tirando parte dessa água. Então é interessante deixar a água escorrer, mesmo naturalmente, no chão, né? Depois de tirar a fibra, deixar parte desse líquido escorrer. Mas mesmo assim vocês vão ver, diante dos registros, que ainda sai bastante água. Então, mesmo depois desses processos de escorrer a água, espremer bem, né? Como se a gente tivesse no processo de estar tirando tapioca, bem parecido. Espremer bem e só depois do material estar menos úmido, né? Com pouca água de resíduo, né? A gente pode estar colocando no balde e apilando, e apilando. É interessante frisar que não se pode deixar ar de forma nenhuma, tá bom? Então é interessante sempre apilar bastante, né? E colocando as camadas e apilando. E depois disso, a gente pega o balde, né? E aí eu mesmo fiz com o suporte de estar colocando uma sacola, né? Apilei bastante, coloquei uma sacola e aí coloquei a tampa. E aí só depois disso, amarrei com o suporte de uma liga mesmo, que a gente chama liga, que pode ser uma fita ou qualquer material que dê pra gente dar um suporte de tampar, né? E aí muitas pessoas vão questionar, mas tem a tampa do balde, poderia ser só com essa tampa? Poderia, mas quanto mais a gente tem
A certeza de que não vai haver, né, entrada de ar nesse material é muito interessante que a gente sempre vá se munindo disso. Então, mesmo com a tampa para vedar, eu coloquei plástico, né? Tampei e depois coloquei outro plástico por cima e passei uma fita novamente, tá bom? Então, depois disso, né, a gente teve colocando também esse material no lugar onde não tivesse questão de insolação demais. É sempre interessante a gente ter um depósito, né? Mas se não tiver depósito, coloca num quarto mesmo, em que você sabe que os animais não vão mexer, que as crianças não vão mexer, que não vai ter como vir a água, essa questão de calor demais, né? Então tem que estar bem protegido também. E aí no período de 15 dias, né, foi aberta a ensilagem e aí vocês podem estar vendo qual foi o processo, né? E como essa silagem está bonita, né? E não apodreceu de forma nenhuma. Não houve apodrecimento. E aí eu já trago para vocês que tá perfeita a ensilagem, não teve mofo, o material tá com uma cor bonita, né? Uma cor bem apresentável. E aí, o que eu trago para vocês de informação sobre a ensilagem é que o cheiro é um pouco forte, né? Mas que ao longo dos processos, a gente sabendo manusear direito, os animais eles vão se acostumando e eles tendem a comer normalmente, tá bom? E aí agora para vocês eu vou trazer o processo em que foi feita a inserção desse material pela primeira vez para os ovinos, tá bom? E aí vocês vão observar de perto os resultados e qual foi a ação dos animais diante a esse material novo. Se eles gostaram, se não, como foi que a gente fez a dosagem desse material. E assim vocês estarão ligados e assim também vocês poderão desenvolver essa prática aí na criação de vocês. A Terra-distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.